Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos congregados por Deus, reunimos à volta do altar para celebrar a nossa fé, para celebrar o mistério mais importante da nossa vida, este encontro com Cristo que se dá na palavra e no pão. Damos graças a Deus pelos dons que nos concede e colocamos-nos também oferecendo a nossa vida neste sacrifício pela salvação da humanidade. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Daniel. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio cercar Jerusalém. O Senhor entregou-lhe nas mãos Joaquim, rei de Judá,
e uma parte dos objetos do templo de Deus. Ele levou-os para a terra de Sinear e depositou-os no tesouro do templo do seu Deus. Depois, o rei mandou a Aspenaz, chefe do pessoal do palácio, que trouxesse de entre os filhos de Israel alguns jovens de sangue real e de família nobre, sem defeito, de boa presença, dotados de toda a sabedoria, instruídos, inteligentes e cheios de vigor, a fim de os colocar no palácio do rei e ensinar-lhes a literatura e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhes uma provisão diária da sua mesa e do vinho que ele bebia, ordenando que fossem educados durante 3 anos e depois entrariam ao serviço do rei. Entre eles havia alguns filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel fez o propósito firme de não se contaminar com o alimento do rei e o vinho que ele bebia. Pediu ao chefe do palácio que não o obrigasse a manchar-se, e Deus fez que Daniel ganhasse a simpatia do chefe do palácio. Mas o chefe do pessoal disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que vos mandou determinar o alimento e a bebida. Se ele vir as vossas fisionomias mais abatidas que as dos jovens da vossa idade, pondes a minha cabeça em perigo diante do rei. Daniel disse ao guarda a quem o chefe do pessoal tinha confiado Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que ponhas à prova os teus servos durante 10 dias. Dá-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois verás o nosso aspecto e o dos jovens que comem do alimento real, e procederás com os teus servos conforme o que tiveres visto. O guarda consentiu no que eles lhe propuseram e pô-los à prova durante 10 dias. E notou-se, ao fim de 10 dias, que eles tinham melhor aspecto e estavam mais nutridos do que todos os jovens sustentados pelo alimento real. Então o guarda retirou-lhes o alimento que lhes era destinado e o vinho que deviam beber, e continuou a dar-lhes legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens a ciência e o conhecimento de toda a Escritura e de toda a sabedoria, e a Daniel a inteligência de todas as visões e sonhos. Ao fim do tempo fixado pelo rei, para que os vários jovens lhe fossem apresentados, o chefe do pessoal levou-os à presença de Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e não havia entre todos quem se comparasse a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias, que por isso ficaram ao serviço do rei. Sempre que o rei os consultava em questões de sabedoria e inteligência, verificava que eles eram 10 vezes superiores aos magos e adivinhos que havia em todo o seu reino. Palavra do Senhor.
digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no templo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais vós que sondais os abismos e estáis sentados sobre os querubins, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no firmamento do céu, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. apresentardes sem temor diante do Filho do Homem. Aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos e viu os ricos deitarem na arca do tesouro as suas ofertas. Viu também uma viúva muito pobre deitar 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: Em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Todos eles deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, dada a nossa condição material, física, facilmente olhamos mais e, em primeiro lugar, para as questões materiais da nossa existência, para as condições do nosso bem-estar e muitas vezes avaliamos a vida apenas nesta dimensão material, de quanto se tem, de quanto é preciso, de quanto gasto, de quanto ganho. E a palavra de Deus que hoje nos é dirigida ajuda-nos a recentrar a nossa atenção naquilo que verdadeiramente importa, que é independente da dimensão material dos bens materiais. O que importa é o coração que colocamos naquilo que temos e naquilo que fazemos e a forma como valorizamos as realidades que Deus coloca ao nosso dispor para podermos viver, porque no fundo é disso que se trata. Porque olhando para o mundo, para todo o universo existente, toda a riqueza do mundo é originariamente algo que Deus criou e que depois, claro, o homem vai desenvolvendo, vai promovendo, vai, de facto, criando a partir de coisas que já existem, transformando melhor, porque nós nada criamos, transformamos o que já existe. E Deus quer, com o episódio de Daniel e dos seus 3 companheiros que foram feitos reféns com a invasão da Assíria, do rei Nabucodonosor, e sabemos que isso era uma prática antiga, de quando um rei, um país perdia a batalha, os filhos dos nobres eram feitos reféns, eram tratados bem, sim, mas como garantia de que os nobres não se iam revoltar contra o novo rei, contra o imperador que os tinha invadido e conquistado. Era sempre uma garantia de segurança e, claro, os reféns eram bem tratados, porque senão não valia a pena. E ao mesmo tempo também nesta cultura de, digamos assim, de ficar com algumas garantias do certo controlo dos conquistados, era também uma forma de influenciar e alargar a cultura, porque estes jovens judeus, vivendo na corte do rei da Assíria, comendo as comidas tradicionais da Assíria, as roupas tradicionais, a cultura tradicional, iam mudando a sua perspectiva. E, portanto, esqueciam-se da sua cultura nativa, da sua cultura mãe, e aderiam
à cultura do invasor. Também essa é uma prática humana milenar e que ainda hoje continua, de tentar pegar nos mais fracos para depois os formar à minha imagem, para lhes mudar a cultura, os valores, as tradições, de acordo com aquilo que é a cultura, os valores e as tradições dos poderosos. E com isso unificar o mundo, normalizar o mundo. Mas o que Jesus nos lembra com esta imagem dos ricos que davam muito dinheiro ao templo e desta viúva que deu apenas 2 moedas, é mostrar-nos que de facto o valor não está na quantidade, mas na qualidade. E o jovem Daniel e os seus 3 colegas também fazem isso. Abdicam dos luxos da corte da Síria. Querem viver uma vida frugal, apenas com aquilo que fosse necessário, simples, sem grandes elaborações, legumes e água. Também para não se corromperem, também para manterem de facto o seu coração reto na aliança com Deus, reconhecendo que aqueles, mesmo que dando boas condições, eram os conquistadores. Recusaram viver numa gaiola dourada, como se costuma dizer. Na sociedade contemporânea, muitas vezes deparamos-nos com estas questões, com estes modos de ver o mundo, com estas propostas de conformismo à sociedade, àquilo que toda a gente faz ou àquilo que os poderosos fazem, os dominantes fazem. E, portanto, se eles dominam, se eles são ricos, são poderosos e fazem assim, é porque podemos fazer assim. E acabamos por perder esta dimensão de olhar na verdade das coisas e perceber se fazer assim está bem, se este comportamento está certo, se esta escala de valores está correta. E, portanto, é o que Jesus nos lembra, ao fazer apontar a nossa atenção para estas 2 atitudes, os ricos e os poderosos que dão grandes esmolas e os pobres, coitados, que dão do pouco que têm, dão um bocadinho. Na nossa relação com Deus, podemos também interrogar-nos qual é a qualidade da nossa relação com Deus. Damos aquilo que nos sobra. Eu se tiver tempo faço isto. Se calhar em caminho faço aquilo. Se houver ocasião faço aquilo outro. Ou de facto procuramos sair daquilo que é a nossa rotina para ir à missa, para rezar um pouco, para meditarmos e mais ainda para ajudarmos os outros, para cumprirmos as obras de misericórdia como escutávamos ontem no Evangelho. E ao perceber esta nossa condição de discípulos de Jesus Cristo e olhar para a sua vida, para o seu exemplo e olhar para aquilo que Ele nos diz, percebemos que de facto o melhor é seguir uma escala de valores verdadeiramente humana, verdadeiramente fundada na nossa condição de filhos de Deus. E, portanto, estar atento àqueles que precisam de nós, dar parte importante do nosso tempo para a nossa ligação com Deus, ao começarmos o dia, ao acabarmos o dia. Marcar o nosso dia com esta ligação com Deus, com esta oração. Não é preciso ser muito complicado, não é preciso ser muito demorada, mas é preciso ser feita com o coração. Dizer: Senhor, ofereço-te o meu dia que está prestes a começar. Não sei o que vai acontecer, ou mesmo que tenha a agenda toda muito bem organizada, mas vou fazer tudo por amor a Ti e com a consciência de que estou a tornar o mundo melhor. E no fim do dia, dar graças a Deus. No fim do dia, pedir-lhe perdão ou desculpa por alguma vez em que seguimos
fora do nosso percurso, fora do ideal cristão, do ideal do discípulo de Cristo. Nos nossos negócios, termos atenção se de facto somos verdadeiramente discípulos de Cristo, justos, honestos, verdadeiros, equilibrados. No nosso trabalho somos responsáveis, somos competentes, cumprimos os nossos deveres. Com os esposos, de facto, damos-nos ao outro, à pessoa amada, completamente, ou aproveitamos e escravizamos a pessoa amada? E esta é a nossa vida, percebendo que, por mais conforto e riquezas que tenhamos, se isto não assentar numa escala de valores, assente na nossa fé em Deus, não vale a pena. Não vale a pena porque é passageiro, porque é fachada. E foi isso que fez Nabucodonosor. Aqueles que viviam bem, confortáveis, com os banquetes da corte, etc., não tinham a capacidade de percepção, de análise, de coisas que tinham estes 4 jovens judeus que viviam frugalmente. Que se fixavam apenas naquilo que era essencial, fundamental. E este é o nosso caminho. E neste tempo de crise em que vivemos, não apenas crise económica, mas sobretudo crise de valores, da qual a crise económica depois advém, não tenhamos dúvidas nenhumas. Procuremos então fundamentar os nossos valores, assentar a nossa escala de valores humanos e depois tudo o resto, mesmo com menos recursos, com mais frugalidade, ganham outro sentido e encontramos sempre o caminho certo, o caminho da verdadeira felicidade. Confiemos a Jesus Cristo. E como Ele nos ensina, saibamos encontrar a riqueza nas pequenas coisas. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebra connosco a Eucaristia o António e a Cláudia, que vieram de Setúbal, da Cova da Piedade, e que, ao celebrarem os seus 25 anos de matrimónio, querem dar graças a Deus. Reconhecem que esta vida que têm vivido em comum tem a bênção e a graça de Deus também a fortalecê-los como alicerce da sua existência matrimonial. E por isso, caríssimos irmãos, neste aniversário da celebração do Sacramento do Matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, podeis dar as mãos um ao outro e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração, e todos nós vamos também rezar com eles e por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem agora trocar as alianças. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Irmãos e irmãs, a palavra de Jesus mostra que o muito e o pouco, aos olhos de Deus, se medem pelo amor que anima o coração e não pelo valor material das coisas. Peçamos ao Senhor um coração bom e generoso e digamos: ouvi-nos, Pai Celeste. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que os pastores da Igreja lembrem aos fiéis que os pobres e pequenos, aos olhos dos homens, podem ser os maiores aos olhos de Deus. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que nas perseguições contra a fé do povo de Deus, o Senhor faça surgir jovens cheios de ardor, que ponham o amor à lei de Deus acima da própria vida. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que, ao aproximar-se o final do ano litúrgico, a história exemplar dos 4 jovens deportados dê ânimo aos cristãos em suas dificuldades. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que os oprimidos, os órfãos e os que sofrem, e todos aqueles a quem falta o necessário, tenham os sentimentos da viúva pobre do Evangelho. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que a nossa comunidade paroquial, cada um acuda às necessidades do seu próximo, como gostaria que lhe fizessem a si. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Pai do céu, Senhor de tudo quanto existe, que nos deste o vosso próprio Filho, fazei-nos repartir com largueza os dons de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons sagrados, que nos mandaste oferecer em honra do vosso nome, e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável aos vossos olhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo. Mas foi sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimiste o sinal da vossa glória. Vós os chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito, para que em Cristo o homem novo se torne construtor da justiça e da paz. Por isso que os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Os ricos
passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Enaltecei comigo ao Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu. Salvou de todas as angústias. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor.
coração alegra-se com a vossa salvação. Hei de alegrar-me no Senhor, hei de alegrar-me no Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, não permitais que se separem de vós aqueles a quem desta graça de participar neste divino sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças